eu tenho algumas ideias acerca do tema, então acho que pode dar certo. É o seguinte, eu assim, faz uns 2 anos eu resolvi virar professora universitária, eu tinha desistido até então, e eu fui achando algumas coisas assim que eu achei maravilhosas do ponto de vista da história da comunicação, que eu acho que eu nunca tinha dado muita bola para ela. Eu gosto muito de política. E daí tem algumas coisas que eu descobri, que quem conhece, quem é especialista no assunto deve estar careca de saber, mas que eu achei o máximo, foi que o Mayakovsky, nos primórdios do rádio, existiu aquelas reuniões de Partido Comunista, né, dos núcleos dos partidos comunistas, aquelas assembleias sindicais, e a ideia de que o movimento comunista era internacionalista por excelência, né? E aí o grande sonho do Mayakovsky era pegar a onda de rádio para fazer assembleias simultâneas na maior parte, quer dizer, a ideia dele era que fossem mundiais, já que o proletariado era internacional, né? Então, assim, o conceito da nova tecnologia rádio, na época, que como veículo de massa foi fundamental na formação da tecnologia de informação de hoje, né? A tecnologia na mass media, de conceito aberto, né? De ideia de comunidade informativa, com o passar do tempo, acabou tendo restrições governamentais e legais e passou a ser um veículo fechado, né? Não mais um veículo aberto. O rádio amador era para quem era um esporte, né? Um hobby. E a rádio virou uma conversa de alguém com um ouvinte, né? Com vários ouvintes. Bom, eu sou uma jornalista da velha guarda, né? No meu tempo tinha pretinhas, a gente sentava, apurava, escrevia no máximo. Quando tinha disponível, a gente tinha ajuda de um telefone. Eu passei, inclusive, com o Luiz, fiz a aventura da primeira empresa de informação online, que é a Dinheiro Vivo, que está até hoje, a gente passou muito tempo juntos. Então, eu assisti como jornalista, e eu queria falar como jornalista desse assunto, tá? Eu, como jornalista, que trabalhei uma boa parte da minha vida na grande imprensa, que usei várias tecnologias, trabalhando hoje, vivendo hoje nesse mundo onde a informação tem uma velocidade incrível e ela não é minha, sabe? Eu acho que nós vivemos num momento limite em que a comunicação ela é muito rápida. O direito à opinião se alastrou, a opinião ela é democratizada, né? A informação não. Nós estamos num momento de culminância, num processo de alta concentração da indústria de informação, tanto a nível global como a nível local, né? A nível local, eu acho que temos a concentração, nossos meios de comunicação não foram engolidos porque pelos meios de comunicação internacionais que saíram comprando indústrias de informação no mundo inteiro por conta de uma legislação que sempre protegeu muito a imprensa, que é velha, tem sempre os mesmos donos, tem sempre a mesma cara, né? E que tem, em última instância,
o monopólio da produção da informação, né? Então, nós estamos num momento em que, tecnologicamente, é possível você opinar sobre tudo, mas a informação, ela ainda está concentrada. E é onde eu acho que, para o jornalismo, começa essa discussão, né? Eu adorei esse debate aqui, porque eu acho que o sonho de todo jornalista é ter informação disponível, transparente, e os mecanismos são cada vez mais diversos e cada vez mais acessíveis, inclusive para pessoas jurássicas como eu, que venho da máquina de escrever. Quando eu vou fazer uma coluna, eu fico pensando como que alguém existiu antes do Google. Como é que pode, né? Eu me lembro que eu levava para a redação uma caixa de livros, cada assunto que eu ia começar a escrever, ficava olhando os livros. O arquivo do Estadão, que era o melhor arquivo que tinha, você lembra, Luiz? Era papel, era xerox bom, xerox desde que passou a existir xerox, né? Mas era recorte de jornal, né? Bom, e é fantástico. Só que a nossa fonte continua concentrada, né? A fonte de informação básica, a fonte de informação primária. Eu tenho uma pergunta para os meus alunos, que eu tenho feito, os meus alunos de jornalismo, eles sempre ficam na dúvida, eles têm aquelas fantasias que nós que já temos muito tempo de jornalismo já jogamos no lixo, né? A fantasia, eu vou ser um belo jornalista, eu vou ter um belo emprego, eu vou ganhar muito bem, eu vou trabalhar na grande imprensa. E daí eles ficam questionando, quando você fala assim, pô, mas a informação está incorreta. Você olha, você pega as informações, a imprensa quis escandalizar tal coisa, você pega a informação está incorreta. E eles ficam discutindo, eles estão defendendo já, né, o seu futuro emprego. Aí um dia desse eu virei para eles, me deu um clique, assim, eu falei, gente, a fonte primária de informação para a história é jornal, tá? Continua jornal. Internet ainda é uma coisa. Estamos falando dos vários tratamentos das informações que chegam na internet agora. Mas a fonte de informação é jornal. Se nós formos escrever a história do Brasil daqui a 20 anos, que Brasil nós vamos retratar para os nossos descendentes? É possível contar a história do Brasil de hoje lendo o jornal? Não é possível, né? Então, eu acho que aí tem um gargalo muito sério. O capital, é preciso capital para produzir informação, né? É preciso... E assim... quando você produz informação, você acaba se apropriando do poder político de fazer agendas, que é o que a gente está tendo hoje, tá? A agenda pública, ela acaba sendo construída de fora, por veículos que são aparelhos ideológicos, né, privados, segundo Gramsci, e que atuam de tal forma, né, no convencimento das classes mais conservadoras, que fazem um barulho do diabo, e atuam no agendamento. Então, assim, o que nós estamos discutindo hoje? Qual é a impressão que passa para quem tem só o jornal para ler do que se discute hoje, né? Nós estamos discutindo, é a vez do Pimentel. Hoje nós discutimos o Fernando Pimentel, né? Agora, uma coisa que me deu um alento, assim, que eu fiquei muito feliz nessa semana, que o que me vem na cabeça é assim, como é que você faz para quebrar esse monopólio? Todo mundo fala mal, você acaba polarizando, né? Porque você tem aqueles que acham
que tudo que a mídia tradicional fala é verdade, e daí você polariza para aqueles que acham que tudo é mentira, daí vira fla-flu. A história também foi jogada para o lixo, né? Em quem você acredita quando é fla-flu? Eu acho que é na informação, que foi, pelo menos eu acho que foi a lição que ficou para a gente em alguns episódios da internet, dessa resistência blogueira, dessa resistência da internet em relação aos grandes veículos, que uma delas foi a guerra do Luiz com a Veja, né? Eu acho que foi quando foi a primeira vez que se produziu informação na internet que não pôde ser ignorada. Não foi para os jornais, mas o conhecimento dela é da maior parte das pessoas que discute mídia hoje, que discute política, né? A outra coisa que suplantou o poder de agendamento da mídia, e eu estou em delírio até hoje por isso, que eu acho que foi ótimo, foi na semana passada o livro do Amaury, né? O livro do Amaury era assim, expõe muito o PSDB, expõe um esquema de corrupção, não vou falar nem de partido, expõe um esquema de corrupção X, né? Mas também deixa em situação muito delicada o setor Y. E o que aconteceu? Ninguém falou. Então você pega assim, os aparelhos institucionais de ideologia, né? Que é Congresso, partidos políticos, e a mídia tradicional simplesmente ignorou o livro do Amaury. É a coisa que eu mais ouço falar hoje na rua. É a coisa que eu mais ouço falar na internet. Eu abro o Facebook, eu fiz uma coluninha na Carta Maior sobre isso, né? Mas se espalhou de tal forma, eu acho que foi o artigo da Carta Maior, historicamente, foi o artigo da Carta Maior mais replicado no Facebook, até hoje, os 10 tantos anos de... E não foi porque que eu fiz, não. É porque o assunto é assim, houve uma quebra de agendamento, né? Quem agendou esse assunto não foi a mídia tradicional. Esse é um caminho, né? E que mostra que o caminho é da quebra do monopólio de informação. Então, eu acho que essas novas tecnologias, elas vêm a calhar, e acho que a gente tem que ser muito esperto, mas muito esperto mesmo, para não acontecer o que me aconteceu com o rádio, né? O que se precisa fazer é não fechar a porta do outro lado. Eu sinto que os leitores de hoje, né, essa geração que está entrando no mercado de cultura, no mercado de informação hoje, ela já nem passou pelo papel, ela está indo direto para a internet, né? E, no mínimo, isso aí produz pessoas que vão resistir a serem ouvintes de novo. Agora, o exercício da opinião, ele tem que ser feito sob informações, né? Tem que existir mecanismos, existem propostas muito boas nesse sentido, eu acho que esse é o caminho, né? Inclusive, o que o Luiz estava comentando, mas a gente tem que se autonomizar do ponto de vista da informação, inclusive para ter uma visão mais clara do que está acontecendo no país, né? Para o país não virar, de repente, na visão das pessoas, um antro de corrupção de pessoas mal intencionadas, né? Que normalmente são governo, né? E do outro lado, anjos de candura, ou então um país que tem hora que você tem a impressão que é o melhor do mundo, tem hora que você tem dados de que chegamos ao abismo. Então nós não temos informações, o bom senso
não tem acesso a informações, né? Eu acho que o trabalho nós temos que trabalhar as novas tecnologias dentro da ideia de que o único jeito de acabar com o Fla-Flu é ter informação decente. Então eu não estou nem sociologando, nem... Eu estou falando como jornalista que viveu esse período e que eu tenho hoje, assim, inclusive como acadêmica, uma grande ansiedade por isso. Que história que nós vamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? É isso que eu queria falar. É um recadinho de jornalista só. Cida Medeiros. Às vezes eu fico em dúvida quem é que é o consumidor dessa produção equivocada de informação. Porque a gente está vendo um outro fenômeno, que é a organização da base, que está produzindo informação, que está qualificando e que está tendo, de certa maneira, uma visão crítica da realidade. Então, eu fico pensando que esse fenômeno todo, da crise, que o Gabriel Marcel fala do descolamento, né, da realidade, que a planilha ficou num lugar e a realidade ficou no outro, acaba sendo uma tangibilização um pouco do que está acontecendo nessa camada que está achando que está produzindo, que está pautando, e que na realidade não está pautando. Mas o consumidor dessa informação talvez mais ou menos, até como já foi até comentado nos blogs aí, de tentar falar para os mesmos, de catequizar aqueles que já estão catequizados. Então eu fico tentando entender quem é que está sendo enganado aí. Como é que você vê isso? Olha, eu já quebrei a cabeça com isso, porque eu acho que o poder de agendamento da mídia continua. Você tem poucos episódios, eu dei 2 aqui, em que a informação veiculada no Globosfera, ela se sobrepôs à informação veiculada, ao agendamento proposto pela grande mídia, né? Do ponto de vista teórico, eu só consegui 2 explicações para isso. Você tem... Bom, primeiro, assim, é o clássico Agenda 7, né? Que é o que se usa, mas conjugado com uma ideia de formação de censos, formação de hegemonia, que o Gramsci trabalha muito, né? Então, você tem... O Gramsci dava uma grande importância à imprensa por conta disso, e acho, assim, que a nossa geração ainda não fez essa passagem. A mídia tradicional continua sendo um grande formulador de ideologia, né? E normalmente faz via classes intermediárias, classes que os jornais representam, que são as classes mais conservadoras, né? E que tem um poder de reverberação, não de mobilização, mas de reverberação muito maior, né? Então, e a outra coisa que eu tenho peguei muito durante as eleições, é a ideia da organização, que foi um mecanismo trata-se também na sociologia, na ciência política, existem várias explicações para isso. O Gramsci falava muito nisso, porque estava, quer dizer, não na organização, a organização é jabuticaba, mas que o Gramsci ele pensava muito sobre como é que emerge do povo um regime como um regime fascista, né? E ele trabalha muito essa história da informação de consensos, trabalha o rádio como um mecanismo de convencimento, o rádio com o qual não se fala, que só se ouve, como um mecanismo de convencimento, né? E assim, você
A formação de hegemonia, basicamente, ela passa pelo convencimento do outro de que a sua verdade é a única verdade que existe, né? E no caso da nossa organização, eu acho que o que houve, a partir de 2005, principalmente depois do episódio de mensalão, é o convencimento, que existia um pretexto, uma tentativa de convencimento de que existia uma parcela da população que era intimamente vinculada, politicamente inseparável da corrupção, né? E isso tem pautado a nossa oposição já faz 9 anos, e na falta de um projeto político, também historicamente, o que a gente observa é que o discurso moral ele é muito mais eficiente para a formação de consensos, né? Então a moralidade do ponto vista como da forma ela acaba tendo isso aí. Então, eu me perdi completamente. Não, só um pitaco aí. É interessante esse pacto que ocorreu depois de 2005. Eu digo, quando você dá uma notícia, você tem que ter um aval. Se o veículo tem problema de credibilidade, tem que ter um aval. O livro do Amaury, ele teve avais também, porque se não fosse um livro tecnicamente bem feito, teria dançado. Quando você pega, digamos, esse padrão Veja, que acabou virando padrão aí para outras publicações também, a tendência sempre é cair gradativamente a credibilidade. Principalmente porque os jornais estão em queda também de tiragem e tudo mais. O aval, no caso de todas essas denúncias, das mais improváveis até aquelas consistentes, é dado pelo Jornal Nacional. Ele é o avalista. Se você tirar o Jornal Nacional, eu tenho a impressão que vai esvaziando. Mas daí você entra num segundo ponto muito interessante que vai acontecer daqui para... Também já está acontecendo. Que é o seguinte, o poder político das empresas jornalísticas está no papel. Se você pegar uma denúncia e jogar na internet, ela se dilui com outras denúncias e é derrubado também, se não tiver consistência. E o que tem caracterizado, digamos, o jornalismo desde a campanha do impeachment cada vez mais despregando dos fatos da espetacularização, ele é derrubado em 2 tempos. Então, por outro lado, o papel jornal passa a ser, a cada dia que passa, financeiramente mais pesado. Você tem jornais que usaram, digamos, uma fase ainda que gerava excedente no papel para poder fazer a transição para a internet. Isso vai ocorrer cada vez mais. Mas não se completa a transição porque a informação como ferramenta política e comercial dos jornais, ela é eficaz no papel, né? Na internet se dilui. Então você vê que está em bases muito precárias. E quando você pega o jornal também ele permite a manutenção de vícios do modelo que dão sobrevida ao jornal, ao papel, digamos. O que são esses vícios do modelo? Essa estrutura de bônus de veiculação, que é crime de direito econômico, mas é praticado, e faz com que a publicidade seja concentrada em alguns grupos. Quando você vai para a internet, você tem uma medida, é o page view. Então você tem uma medida, você não tem... E a internet é o seguinte, o jornal é um conjunto de colunistas e de matérias. A internet é um conjunto de blogueiros. Então você pode entrar nesse mercado e romper com essa estrutura que faz com que concentre na Globo, porque na Globo e não numa outra emissora, questão de imagem e tudo mais. A questão da tiragem, que é claramente manipulada, antes eu lia a Veja para criticar, há 2 meses que eu cancelei a Veja e continuo recebendo. Outro dia veio a cobrança. A cobrança acabou um cara de pau, sabendo que eu não ia pagar. Mas consta lá, quando eles vão no Instituto Verificador de Circulação, consta lá que tem uma cobrança. Depois eles anulam a dívida lá que não existe. Então provavelmente a Veja hoje, a tiragem da Veja esteja em 800 mil exemplares. Quando você vai no Instituto Verificador de Circulação, 1.100 exemplares. A Veja banca o restante. Ela deve gastar uns 80 milhões por ano para bancar o restante, por quê? Porque se tiver uma queda proporcional no valor da publicidade, ela perde 200. Então é um modelo financeiramente, economicamente inviável hoje. É um modelo que mas que eles não podem ir para a internet porque perdem, digamos, aquilo que sempre garantiu o equilíbrio econômico-financeiro, que é o poder político e comercial
e conversão o impacto das manchetes e matérias em jornais, em papel. Agora, eu tenho a impressão que hoje, se tirar o Jornal Nacional como câmara de eco, digamos, eu acho que a eficácia das matérias inconsistentes, eu não estou falando, você tem denúncias consistentes e inconsistentes. E é que essa velocidade hoje o cara sai lá, aquela história, né? Fulano liberou uma verba para o Beltrano e sabe-se que o filho do neto do cunhado andou na bicicleta, aquelas relações malucas e tudo aí, né? Mas é uma armadilha fantástica, né? Porque eles são obrigados a bancar uma parte deficitária aqui, porque garante, digamos, o poder político, econômico, negocial daqui. Só que cada dia de vida aqui é sempre menos. E quando todos forem para a internet, acaba esse poder, a televisão continua, mas acaba esse poder de fazer a agenda, de fazer a pauta. Acaba. Você acha que essa mudança do Jornal Nacional tem uma coisa? Não tem. Não tem. Isso aí, você tem umas teorias também aí, mudou a apresentadora. Daí falaram, a apresentadora era a mulher do sujeito que brigava com a Licâmero. Outro dia, o pessoal da época teve uma conversa com os maridos e tentando mostrar que, em termos empresariais, a época tinha que vir a esquerda da Veja. Isso é óbvio. Você vai pegar um lugar que está ocupado já, pelo líder, né? E a posição lá foi, não, continua descendo o cacete. Não adianta, você tem uma transição de uma geração para outra, no meio das maiores mudanças tecnológicas. E a nova geração não teve a visão dos... Você pega o grande salto da Folha nos anos 80, foi quando o seu preço percebe que tem que ter diversidade e independência para os colunistas. Você tinha um espaço, não tinha independência total, mas você tinha um espaço de manobra muito maior. E com isso você conquistava todo um leque de leitores que ia da esquerda à direita. Então o leitor não gostava do enfoque X do jornal, mas se ancorava no colunista A, no colunista B, no colunista C. Você pega esse episódio do Amauri, os jornais expuseram da forma mais degradante todos os seus colunistas. Porque quando nenhum colunista bota um livro que tem consistência jornalística, de um cara que é premiado jornalisticamente, e que está sendo o maior fenômeno de vendas de livros esse ano, é evidente que ele está se expondo para o leitor o seguinte: eu sou apenas um soldado, não tem mais um exército de oficiais, tem um exército de soldados. E não vai ter para isso? Você acha por quê? Eu acho que entrou numa rota. Quando veio aquela loucura de 2006, você achava, não, vai ter depois de 2006 vai ter bom senso aí. A Folha, antes aí eu tive conversas lá, falava, um jornal que é líder do mercado de opinião não pode ir a reboque de ninguém, nem do New York Times. Agora você vai a reboque da Bíblia. A Folha você tinha, historicamente, lá 50% centro-esquerda, 25% PT e 25% conservadores. Daí ela faz uma pesquisa e fala, não, os nossos leitores nos aprovam, tá? Mas e os que deixaram de ser leitores? É esse o ponto, né? Daí quando vem 2010, você fala, vem o bom senso, não vem. É irreversível. Ali, quando você pega hoje os jovens jornalistas, a formação jornalística foi deixada de lado. Viver com qualquer ilação. Esse jornalismo, você pegar um fato qualquer e fazer aquela ilação maluca, de ser... esse caso do Orlando Silva aí, eu acho que eu contei, né, na quarta manhã aí. Esse caso do Orlando Silva foi fantástico, né? Mas isso é permanente, é recorrente o negócio desse. E agora já esqueceram, cada um que vai se esquecia. Ontem, essa denúncia que o Pimentel recebeu no escritório da empresa dele, para fazer reuniões políticas no escritório da empresa dele. E recebia o assessor dele do Brasil. O meu pão, né? Você não pode mais receber. Sem grude de peixe no dia. Sem grude de peixe. Não, isso aí é uma coisa... Então você tem, digamos, essa rapaziada que está entrando hoje na grande imprensa, eles não são estimulados a fazer a boa maneira. Eu não digo que essa deterioração é mais recente, mas já vem dos anos 90. A campanha do impeachment foi um divisor de águas. Ali a imprensa caiu de cabeça na irresponsabilidade jornalística. Porque você teve lá, um mês o Collor suspeito, um mês o Collor é amigo suspeito, mais um mês o Collor é suspeito, mais um mês o Collor é ladrão. Chegou no máximo. E a campanha continuava. Então fala, não, o Collor ele experimenta cocaína dentro do supositório, matéria de jornal. Ele fica catatônico, para sair da catatonia tem que ser penetrado pelo seu ajudante de ordens, matéria de jornal. Esse negócio da escola base foi decorrência disso, você viciou o público em catarse. Quando você pega esse padrão Veja aí, esse rapaz aí,
Maynard aí, mesma coisa. Cria aquela catarse e você tem que atender uma demanda do leitor crescente, que você não consegue atender. Então, pô, hoje você fala do Antônio Cândido, amanhã você fala do Mozart. Depois você fala do fulano, como é que você vai para chocar? Daqui a pouco vai só defendendo a pedofilia, para chocar mais. E depois de defender a pedofilia, vai ter. Então, digamos, a imprensa ficou prisioneira de um modelo que você só estimula o baixo instinto. Então, você tudo bem, você tem o seu público lá, mas você tem uma tiragem cadente aí, os jornais sensacionalistas crescendo, e uma tiragem cadente aí desses jornais de opinião. E um ponto central, porque você tem uma palestra aí no Congresso de Logística, um cara falou, olha, eu não consigo mais tomar decisão econômica, um alto executivo aí de uma empresa de equipamento de tecnologia, baseado nos jornais, não consigo. Então, quando eu quero alguma informação, eu entro no site de associações, isso e aquilo, ou pego a imprensa internacional. Quando você pega a melhor cobertura jornalística do país hoje, isso é inacreditável, é feito pela BBC e pela Reuters. Isso é uma loucura, pô. A Terra também tem uma boa cobertura. Então, você acredita mais na cobertura jornalística da BBC e da Reuters? Mas não acredita mais. Você tem mais informação nessas coberturas do que no Brasil. E daí entra o que a Inês falou. Daí, quando você for ver a história, quando você pega esse balanço dos últimos anos, pô, o Brasil deu certo com muita coisa. Mas imagina o leitor de jornal, mas como deu certo se tudo foi feito errado? E você perde totalmente a eficácia da crítica, porque se você permanentemente contra, permanentemente a favor, não tem eficácia. Qualquer coisa que aconteça, o dirigente aí sabe que vai ter uma opinião. Então você não é referência, não é padrão. E nós estamos falando tudo isso, veja bem, todas essas vulnerabilidades, nós estamos falando do modelo antigo do jornalismo. Quando você entra no modelo novo, que daí você tem que sair você não é mais o dono da notícia, porque ela pode ser derrubada em 2 minutos aí por um comentarista, se não for no seu blog, em outro blog aí, então o jogo fica muito mais complicado. Quer dizer, como que os jornais vão entrar dentro de um modelo de jornalismo colaborativo se nenhuma matéria hoje tem consistência? Você pega um conjunto de matérias que saem por aí, dos mais variados temas. Você pega uma matéria de tecnologia e entrevista um tecnólogo. Pega uma matéria de saúde e entrevista um médico. Pega uma matéria de política e entrevista um analista político. Todas elas são inconsistentes. Porque entra em parte. Aí entra uma maluquice também que foi feita nos anos 90, que começa a internet, os rádios começam a gerar também mais informação, e a competição dos jornais. Nós tivemos uma longa discussão, fiz um trabalho que gerou um conjunto de discussões na Folha, que eu achava que os jornais tinham que ser para informação online, o que as revistas eram para informação diária. Antes a informação era diária. As revistas chegavam no final de semana, consolidavam e apresentavam. Agora a informação é horária. Então os jornais têm que chegar no final do dia, consolidar e concentrar. Mas para isso você tem que mudar toda a formação do jornalista. Vai, porque a gente vai partir para outras formas de trabalhar a informação, que é algo que eu batia lá atrás. Batia na Folha. Você tem que ter indicadores, tem que ter painel de indicadores. Vai prevalecer a verdade de dados, né? Coisa técnica. É uma delas. É uma delas. Mais informativo. É uma delas. Mas aí você tem outras coisas. Você sempre faz uma matéria, tem direcionamento. Não tem jeito. Se você faz uma matéria boa, você é objetivo nos fatos, mas você tem até na seleção das ênfases. Mas quando você expõe para o seu leitor, para ele participar da construção, como é que fica? Então o jornalista aí, que vai pegar aquela maçaroca de informações e transformar em matéria, ele tem que ter um domínio técnico aí, que a geração de jornais não tem. Então o que vai acontecer nos quadros jornalísticos? Você vai ter aquele pessoal... É algo que ocorreu também no mercado corporativo. O mercado corporativo no início queria um cara viçoso, aquele executivo que saia atropelando todo mundo. Isso aí aqui nos anos 80, 90, aqui City, a própria DEC, que saia atropelando todo mundo. Depois percebeu que você criou um balaio de gato lá monumental. Você não tinha sinergia, você não tinha a parte corporativa se esgarçava. Com o tempo, quem passou a ser o grande profissional que eles procuram? O cara que sabe interagir com todos os departamentos, que tem a visão sistêmica. E para interagir com todos os departamentos tem que ter confiabilidade. Então é o oposto daquele perfil do predador que você queria. Os jornais, se você pegar hoje, o que eles querem é o predador. Essa rapaziadinha predadores, de 1 ano e meio de jornalismo, que puseram para invadir o quarto do Dirceu lá, vai ser processado, e o chefe dele não é processado. Você acha que o moleque foi lá pagar diária lá com o dinheiro dele? Então os jornais estão querendo os predadores. E o perfil do profissional de futuro não é o predador mais.
É o sujeito que tem a consistência técnica, que saiba trabalhar em equipe, que tenha a grandeza, digamos, de não ser o protagonista da notícia, como ocorre hoje. Então o protagonismo tem que ser dos fatos, tem que ser dos comentaristas, né? E ele tem que ser um estimulador da discussão e um sintetizador. Então quando a gente pega hoje o jornalismo, as ferramentas básicas de jornalismo foram esquecidas, quer dizer, isso aqui era pressuposto para você partir para a segunda etapa, que é esse jornalismo colaborativo, esse jornalismo trabalhando em cima de indicadores, gestão do conhecimento, e todo esse aparato. Vocês pegam hoje o seminário aqui, o que apareceu desse mundo fervilhante que está surgindo por aí, as experiências que estão surgindo, os conceitos que estão surgindo, é de uma complexidade. E o jornalismo perdeu a base, que é a matéria tecnicamente bem feita. Você tinha antes, se o jornal você queria puxar para um lado, você tinha matéria tecnicamente perfeita, você tinha maneira de dar ênfase um pouco. Mas você não brigava com os fatos. Hoje você despregou. Você pega um fato qualquer, quer transformar esse seminário aqui, essa reunião no escândalo, você transforma, pô. Transforma. Estava lá, fulano de tal, Beltrano, tem ligação, parentesco longínquo, não sei o que, né? Dois da Silva mesmo. Dois da Silva. Alfatai. Os também estão invadindo. Eu acho que tem que ter algo. É uma proposta interessante, mas eu acho que aí entra um ponto, uma discussão muito interessante, que é a liberdade. A gente abordou aquele bloco inicial que foi muito bem colocado ali, o Turino colocou muito bem isso aí. Você tem toda essa difusão de informações, você tem que ter uma coordenação indicativa. Essa coordenação não é uma coordenação geral, para cada grupo, você tem um conjunto de opiniões e tudo, você tem que ter um agente que coordene, que pega, que resuma, que sintetize, que ajude a identificar os temas centrais de discussão. Então, os jornais, eles vão continuar tendo personalidade na internet. Só que os jornais hoje não são só jornais de empresas jornalísticas, vão ser os jornais de organizações sociais, mas tem que ter o filtro jornalístico, o parâmetro jornalístico. Então você tem que ter aquele monte de informação tem que ser editada. Você está falando da manipulação do editor. Hoje o editor é o cara que pega aquela informação solta lá e transforma em manchete. Aí nós estamos falando de um outro editor. É o cara que pega uma ampla, aqui tem uma ampla discussão. Quais os temas que são essenciais aqui, que tem que virar matéria? Como que eu exponho com absoluta isenção? Não digo absoluta que é impossível, mas com a maior isenção possível, as opiniões e o contraditório. Quando você pega uma peça jurídica, um processo, que chega ao juiz, aquela é uma metodologia que todo jornalista tinha que aprender. Você vê aqui os argumentos da primeira parte. Pega uma sentença de juízo, independentemente, não vamos entrar no mérito, mas a metodologia. A primeira parte fala tal coisa aqui. A segunda parte rebate com tal coisa. A terceira parte rebate com tal coisa. Você pega uma matéria bem feita lá da Business Week, vou até um exemplo que isso daí, HP. HP caminha para virar um caos, aí perdeu toda a criatividade, a inovação. Você lê a primeira parte da matéria, você fala, acabou o HP. No entanto, os novos diretores têm tais visões, está salvo o HP. Ou seja, ele coloca o outro lado, mas com a visão do outro lado, não é? Aqui meu lado é esse, e aqui você tem um espacinho para o outro lado para salvar a cara. Né? E daí a terceira parte, ele coloca as conclusões dele. Mas se você quiser ir contra as conclusões dele, você tem os elementos aqui para você tirar as suas conclusões. Nós não estamos falando de internet, de movimento, nós estamos falando de publicações convencionais, respeitáveis, internacionais. Isso é jornalismo. Aqui não, aqui você pega 10 informações, você escolhe 3 lá, só você e a sua fonte sabe que você manipulou, quem conhece o assunto. Né? Então, agora, a personalidade jornalística vai ocorrer como existe hoje. Você pegar o meu blog, o blog do Politica, outros blogs aí, meu blog trabalha em cima, basicamente, de matéria-prima dos jornais que os leitores trazem. Mas à medida que você seleciona os temas lá e abre para as discussões, você tem um outro jornal lá. Você atende um outro tipo de público. Então, e agora quando entrar o segundo tempo do jogo, que os novos blogs, os novos sites e portais vão também atrás da notícia e da informação de forma colaborativa, esse eu acho que é o jogo que vira, porque até agora também a imprensa tem um monopólio, digamos, da agenda, porque ela tem hoje a estrutura para fazer a cobertura jornalística.
essa estrutura vai, outros sites, portais vão ter essa estrutura também. Hoje você já tem, por exemplo, os portais aí, o próprio IG, Terra e tudo, que já fazem contraponto bem interessante. E outros veículos vão surgir também. Em suma, isso aqui, se for continuar falando nisso, hoje eu não vou terminar, como diz o Paulinho da Viola. Né? Nas empresas, a gente tem falado que agora o papel, a gente precisa ter um curador digital. Chama de curador. Que é aquele ele fica ciscando um monte de coisa e dá uma separada para buscar o contexto que a empresa precisa. Isso. Então toda empresa que está mexendo hoje com mídia é uma nova profissão, né? Que está surgindo, e os jornalistas, os que estão se formando, mais são a grande procura que a gente tem hoje para trazer na empresa, para fazer essa função. Separar o real separar o real que você precisa. Quando você pega esse saco, tem que ter hora de voo para fazer isso. Tem que ter muita hora de voo para fazer isso. O pessoal, quando a gente começou, por exemplo, você gosta tem uma batalha que a Inês esqueceu de colocar, que eu acho que foi a maior das batalhas, que foi da Satyagraha. Satyagraha, você tinha todos os jornais desqualificando Satyagraha, o governo desqualificando Satyagraha, e você tinha um conjunto não é de jornalistas, um conjunto de comunidades em torno de blogs defendendo Satyagraha. Ali, nós desmontamos as coisas do Jobim, do Gilmar, aquela história do afastamento do Paulo Lacerda, tudo. Todos aqueles fatos que a Veja jogava, a Veja parou de sair a sexta-feira, à noite, que nem saía a edição, porque saía em meia hora você desmontava. Não por mérito nosso, mas porque não era difícil desmontar efetivamente. Né? Mas ali você tem um conjunto de episódios. Mas daí o pessoal fala, mas como é que você, com uma estrutura pequena, você sabe o que é certo e o que é errado? Primeiro ponto, discernimento. Isso aí é o tempo da experiência. Segundo ponto, quando você tem dúvida, coloca o fato lá e espera que haja uma discussão embaixo. Então, por exemplo, aquela história do grampo do Supremo. Sai o cara lá da segurança do Supremo, leva para a CPI o relatório que serve de base para aquela manchete escandalosa da Veja. Daí você coloca lá o documento, vem o leitor, traz o documento e você coloca. Em meia hora, 4 engenheiros eletrônicos falaram, isso aqui não é grampo, nem aqui nem na China, é impossível esse grampo. Por quê? Porque quem diz que foi captado o sinal de fora para dentro? É a primeira vez na história que o grampo é de fora para dentro. Mas para um leigo, se eu vejo lá que tem um sinal de fora para dentro para fora, o engenheiro vem e fala isso aí, o grampo é de dentro para fora. O segundo ponto, se você não localizou, fez a varredura e não localizou o aparelho, porque ele era muito pequenininho. Se era muito pequeno, do outro lado você tinha que ter um veículo com uma baita de uma antena para captar. Isso só um especialista que sabe disso aí. E se tivesse um veículo com uma baita de uma antena, seria identificado, a não ser que tivesse numa garagem. Daí vem o outro lá, pega o Google Maps, focaliza na sala onde tinha havido o suposto grampo, e descobre o quê? Que você tinha 3 garagens lá em volta, do Supremo, do Planalto e do Congresso. Qualquer uma delas você tem registro. Então, 6 meses antes da Polícia Federal terminar o inquérito, a gente afirmava peremptoriamente, não houve grampo. Não houve grampo. Tempos depois veio o delegado-geral da polícia lá do meu escritório para falar das investigações. Eu falei, eu estava no inquérito sobre o grampo. Vai ter uma maior saia justa aí, porque não teve nada aí, mas se a gente divulgar vai deixar mal o presidente Supremo. Então, digamos, esse trabalho colaborativo, mas para ter esse trabalho colaborativo, você teve que ter um fio condutor. Você identificar o que eram os pontos centrais, jogar, receber a colaboração, trabalhar, devolver. É por isso que o jornal vai continuar. A personalidade jornalística vai continuar. Eu vou para tal jornal porque eu acho que ele é mais isento. Vou para tal jornal porque ele desce bem o cacete do meu inimigo. Então, vai ser um fator essencial, inclusive, para coordenar o conjunto de informações que vem das redes sociais, dos sites, dos blogs aí. É um mundo muito rico. Mas vamos ver virtualmente eu depois. Eu ainda quero falar uma coisinha, que é o seguinte, a gente falando de tecnologia, né, eu me remeto à velha tecnologia. Como a democratização da informação é fundamental para a democracia. Normalmente nós estamos sujeitos ao agendamento político, a agenda pública mesmo, pela imprensa, exceto nesses casos que transbordam na internet, né?
o tempo todo, exceto na propaganda eleitoral gratuita, né? Na hora que existe uma democratização de acesso a todos os partidos, também se democratiza a agenda eleitoral, né? Então, eu acho que é uma coisa do nosso sistema político que é muito boa, o horário eleitoral gratuito. Imagina com a imprensa que a gente tem, se os jornais, se os partidos políticos não tivessem a oportunidade de falar ao seu lado, né? E a outra coisa da velha tecnologia ainda é a Voz do Brasil. A Voz do Brasil continua e é a fonte de informação ainda da maior parte da população brasileira, mais que o Jornal Nacional, né? O horário de Voz do Brasil, e tem informação uma a uma de todos os ministérios, de tudo que o governo faz, Ministério da Justiça. Então, a propriedade dos meios de comunicação aí, eu acho que precisa de ser repensado do ponto de vista da democratização, né? Por que alguns são donos disso e outros estão de fora? Eu ouvi na rádio uma coisa de flexibilizar o horário da Voz do Brasil, para não permitir. Estamos fazendo propaganda no sentido de que a gente contate com o nosso deputado para pedir para promover o projeto. Eu sou contra, eu sou contra. São 2 horas da manhã. Mas existe um projeto nesse sentido e é exatamente para isso. Agora, me conta uma coisa, daí é a parte boa, né? Tem alguma coisa que pesa bem do nosso lado do Congresso. Né? O cara que tem filhinha lá no Congresso para fazer o tal do pinga-fogo. Pinga-fogo é o horário que os deputados vão lá, falam 5 minutos, aí pode por dia. E a Voz do Brasil é obrigado a dar 2 linhas do cara. É a única hora que o cara dá uma satisfação para o eleitor dele lá, que ele está trabalhando, né? Então tem fila, tem até um esquema que você pode entregar seu discurso, não precisa falar, porque ninguém ouve mesmo, né? Mas é a forma de comunicação que ele tem com o eleitor de interior dele, né? Ele não... O Voz do Brasil ninguém mexe. Então. Bom, pessoal, muito obrigado aí mesmo, muito obrigado aí pela apresentação aí.